Olá, eu sou Caio Pimenta e sejam bem-vindos à websérie Por Trás das Câmeras do Cinema Amazonense. Em 5 episódios, vocês vão conhecer profissionais daqui de Manaus que se destacam nas seguintes áreas: direção de arte, direção de fotografia, produção executiva, som e trilhas sonoras. Nesse episódio de estreia tem a Carolina Fernandes, produtora que já trabalhou em grandes projetos nacionais e internacionais aqui na Amazônia. Paulistana, a Carolina Fernandes é formada em comunicação social pela FAAP e foi se especializar em cinema nos Estados Unidos. Por meio da Banksia Filmes, produtora dela, a Carol já realizou trabalhos para a BBC, National Geographic, Animal Planet e outras grandes empresas. O grande foco de atuação da Carol e da Banksia Filmes é em obras com atenção à conservação da natureza. E para abrir aqui os trabalhos na websérie Por Trás das Câmeras do Cinema Amazonense, estou recebendo a Carol Fernandes. Carol, como é que você está? Tudo bem contigo? Olá, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito Prazer feliz imenso da gente ter esse papo hoje. Prazer imenso em recebê-la. Carol tem uma trajetória vasta e, como a gente já apresentou aqui no início do vídeo, com muitos parceiros importantes. E, Carol, eu queria saber de ti, como é que foi? Primeiro, a tua chegada aqui em Manaus. Você não é daqui de Manaus, você é de São Paulo, certo? E como é que foi a sua vinda para cá? O que te atraiu para morar em Manaus? Bom, a minha trajetória ela começou no cinema na universidade. Durante a comunicação social, o curso de comunicação social, eu sempre me envolvi em artes. Tanto artes plásticas como no próprio cinema. Então, durante o curso, eu sempre participava de todos os filmes que eram produzidos. Ao mesmo tempo, tive um ateliê de artes plásticas, fiz algumas exposições. E essa narrativa que eu construía como artista plástica, ela sempre se mixava e se misturava com o cinema. E aí, ao longo da faculdade, eu fui entendendo que audiovisual era algo que me apaixonava, que me instigava. Então, decidi me especializar. Então, depois da faculdade, eu morei fora do Brasil. Eu fui estudar fora do Brasil. Primeiro, eu fui para a Europa, passei uma trajetória de workshops lá e depois eu fui para a Austrália. Na Austrália, eu trabalhava num centro de artes, muito na curadoria dos filmes do cinema. E, ao mesmo tempo que aquilo me proporcionava uma experiência de assistir e entender as produções que estavam rolando não só na Austrália, mas ali naquela área do planeta, ali na Ásia, me faltava um pouco essa questão de quero produzir, quero contar as minhas próprias histórias, mas eu ainda não sabia muito bem como. E aí, então, eu descobri um curso de especialização em cinema nos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos e... Em qual região? Em Maine. Ah, sim. No estado do Maine. Tem uma escola de cinema. E lá eu fiquei alguns meses fazendo esse curso de especialização. Nessa ocasião, quando eu terminei o curso de Maine, surgiu a oportunidade de eu fazer uma filmagem na reserva extrativista do Unini, aqui na Amazônia. E aquilo foi completamente inesperado, mas obviamente... Mas como é que surgiu? Tipo, você conhecia alguém? Ou como é que foi esse convite, assim? Você estava nos Estados Unidos e aí veio um convite para cá? Foi assim, estava nos Estados Unidos e ainda tinha como, digamos, uma passagem para passar pelo Brasil. Uhum. Então, tive um convite da minha própria irmã, que estava filmando no Xingu na época um documentário. Sua irmã também tá nessa área? Estava nessa época. Ela trabalhou em muitos longa-metragens, ela morava no Brasil na época. Uhum. E aí ela falou, mana, tô no Xingu, bora pra Amazônia. Eu falei, para a Amazônia? Nem tinha passado isso pela minha cabeça. E aí nos encontramos em Novo Airão, no meio do Rio. Por quê? Porque eu estava aqui em Manaus e a gente aparentemente só viria nós duas para a Amazônia. Uhum. E aí, conversa de boteco, amigos de amigos de amigos. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha uma câmera, tinha um equipamento simples, né? Era uma câmera, um equipamento de áudio e... muita vontade. Como sempre, né? A vontade é fundamental. Sim. E aí, nessa conversa, ia ter uma viagem, uma expedição para o Rio Unini, para fazer
digamos, um convite para comunidades do Rio Nini fazerem extrativismo e beneficiamento de castanha. Uhum. Isso foi 16 anos atrás. E aí, nessa viagem, eu fui para o Rio Nini. Falei, claro que eu vou. E aí foi isso. A contrapartida que eu iria oferecer seria filme dessa trajetória, dessa viagem. E fui com uma câmera na mão e a minha irmã como minha assistente. E nessa viagem, Caio, ela mudou completamente a minha percepção do que era Brasil para mim. No Rio Nini, eu fiquei maravilhada. Maravilhada com os povos tradicionais, maravilhada com a exuberância da floresta, maravilhada com o rio, que eu nem imaginava que ele era tão grande. Amor à primeira vista. Então foi algo arrebatador. Sim. Arrebatador. Nunca imaginei que eu voltaria para o Brasil. Nunca imaginei que a minha maneira de encontrar, de fazer cinema, seria na Amazônia e daquela forma. E aí voltei do Nini completamente... Encantada. Assim... eu acho que era um estado de torpor, sabe? E aí, quando eu voltei da Amazônia, eu comecei divulguei esse curta-metragem que a gente fez do Rio Nini, que inclusive chama Rio Nini, e percebi a repercussão que ele teve no próprio Maine, no festival da própria cidade de Maine, de Camden. Sim, a gente fez exibição lá e percebi que, além disso, a repercussão da Amazônia no Brasil, ela é muito menor naquela época, era muito menor do que fora do Brasil. Então, eu comecei a notar que talvez a gente precisasse, e que, mais do que isso, que o meu chamado era vir para a Amazônia, porque era a maneira de eu contar as minhas próprias histórias e a minha própria relação com os brasileiros e com o Brasil. Então, eu acho que essa relação cinema e natureza, ela veio a partir da minha paixão pela Amazônia. Porque eu entendi que era aqui que eu queria contar essas histórias, eu entendi que o povo amazonense... Eu gosto muito desse estilo de vida amazonense. Eu gosto muito do interior. Sentido? Do interior, da vida de comer farinha, de pescar... do tempo mais dilatado do que essa correria, né? Dessa temporalidade amazônica. Então, eu não sei, eu acho que eu fui envolvida por uma realidade que eu nem esperava e que me surpreendeu. Agora, Carol... E me apaixonei por isso. Você falou dessa paixão, a vontade, você já trazia esse teu estudo, mas assim... você falou 16 anos atrás, né? A gente ainda estava engatinhando no audiovisual. E aí você veio para cá, você se mudou para cá, né? Me mudei para cá. Como é que você falou, poxa, agora eu vou trabalhar com cinema, com audiovisual, num momento em que a gente ainda estava engatinhando, se estruturando ali, 2008, 2009, né? O Sérgio Andrade nem tinha feito, por exemplo, os longas dele, nada. Como é que o que você sentiu? Você achava que dava para investir nessa área? Você via um futuro como você tem hoje? Ou pelo menos vislumbrava algo? Ou não? Era meio, vamos se aventurar aqui, vamos ver o que acontece. Pois é, acho que as oportunidades aparecem numa sincronicidade que às vezes a gente não controla. E eu acho que foi o que aconteceu quando eu cheguei aqui. Quando eu mudei para cá, o círculo de amizades que eu fui criando era muito com a comunidade científica. E eu acho que isso acabou me proporcionando fazer a produção do audiovisual muito ligada à ciência e à conservação. E eu acho que isso que traz a raiz do que é Banksia Filmes hoje. Sim, e de quem é Carolina Fernandes. Né? A Banksia Filmes, ela é focada e especializada em filmes de natureza que tenham conservação como temática, práticas e conhecimento tradicional e ribeirinho e indígena. Então, nós não fazemos publicidade. Então, a gente sempre acreditou que a produção de um filme mostrando uma prática de conservação e a produção de um filme, de um projeto bem-sucedido ou de uma história de vida de uma comunidade, eles realmente podem causar e repercutir, e proporcionar um engajamento para o público e também para a conservação. Um filme, Caio, é muito poderoso para a gente agariar recursos de financiadores para projetos de conservação e, de fato, melhoria na qualidade de vida das pessoas que aqui estão. Sem dúvida. Então, eu acho que
esse contato com a comunidade científica e também de ambientalistas nos proporcionou que a gente se envolvesse muito em projetos que tivessem essa ligação de produzir conteúdo audiovisual informativo. O Parque Nacional de Anavilhanas, ele é como se fosse o coração do mosaico do Baixo Rio Negro. O que acontecer dentro do Parque de Anavilhanas vai ter impactos e efeitos sobre todas as áreas protegidas que estão no seu entorno. E você grava no interior do Amazonas em loco, com chuva, com sol a pino, distâncias quilométricas e tudo mais. Quais são os maiores desafios logísticos e de preparação para as filmagens que você tem ao realizar um projeto no interior da floresta amazônica? Eu acho que ao longo desses anos, obviamente que a Amazônia é um desafio logístico, né, para qualquer produção, mas acho que o maior desafio, Caio, está na gente estabelecer conexão com essas pessoas que moram na floresta, que eu acho que elas acabam nos dizendo como a gente tem que contar essas histórias. Então, eu acho que estabelecer essa conexão e tentar entender o que elas têm para nos dizer e transpassar isso para uma narrativa audiovisual é o mais desafiador. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de logística e de Amazônia, tem uma frase que eu adoro, que eu sempre uso. Quando a gente faz um filme de ficção, a gente tem uma receita, a gente tem uma lista de compras e a gente vai às compras. Sim. No documentário, a gente abre a geladeira, vê o que tem. Então, a gente tem que trabalhar com os ingredientes que estão lá, né, na geladeira. Sim. E o documentário, ele tem esse mistério do inesperado, né? E eu acho que isso também vem muito respondendo aquilo de por que, né? Eu aqui na Amazônia. Porque a Amazônia, numa comunidade, num dia, acontecem coisas que você nunca imaginaria e completamente encantadoras e apaixonantes. Então, eu acho que esse inesperado do documentário, ele traz esse ingrediente do inesperado e do mistério. E, ao mesmo tempo, é muito desafiador, porque, como você bem falou, se você está nesse ambiente amazônico, diferente de você estar num estúdio, de você estar em São Paulo, você tem que ter o plano A, B e C. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que você precisa, é uma linha tênue, né, entre o planejamento, mas também estar aberto ao inesperado. E, em termos desse desafio logístico, eu acho que mais que isso, nos últimos anos a gente mudou muito, como você falou, né? Sim. 16 anos atrás, as produções até que eram feitas aqui na Amazônia, eu acho que elas tinham muito mais tempo, muito mais budget, muito mais capital, né, de produção. E hoje em dia as produtoras internacionais, que esse também é um outro caminho que a Banksia... já vamos até abordar sobre isso, mas né, por favor. Que a Banksia segue. Eu acho que uma coisa muito importante de hoje, que eu acho que além do desafio logístico, é que a Banksia ela pauta esses produtores internacionais. Porque hoje as pessoas querem chegar aqui e elas querem fazer tudo no menor espaço de tempo. E a Banksia pauta o que é possível e o que não é possível. Mas mais você fala em termos de logísticas, de estrutura, como... Então, tanto de estrutura, logística, a gente pauta o que é possível e o que não é. E também, uma coisa que, assim, humildemente eu me orgulho muito, mas a gente tem um modelo de produção inédito e que a gente não abre mão. O nosso modelo de produção na Banksia, o que é? As comunidades tradicionais, elas precisam receber uma contrapartida e serem beneficiadas com aquele projeto. Sim. Então, a gente inicia uma conversa com um produtor internacional, ou pode ser nacional, já dizendo, olha, antes de qualquer movimento, a gente vai ouvir a comunidade e ver o que eles precisam. É uma bomba d'água, é um gerador, é um painel solar. Então, e isso eu acho muito interessante, porque ao longo dos anos a gente já tem parcerias estabelecidas com produtoras internacionais do mundo todo e já sabem que a gente trabalha dessa maneira. E eu acho que mais do que estabelecer essas parcerias é a gente moldar um mercado justo e coerente para as comunidades tradicionais. Essas produções internacionais precisam entender que elas estão acessando, Caio, um conhecimento ancestral, um conhecimento muito rico. Então, elas precisam pagar para ter acesso a isso. Então, eu acho que também é um trabalho que a Banksia faz, que a gente falando de mercado, falando de cinema,
no norte. A gente precisa ter essa mentalidade que a gente precisa pautar essas pessoas de fora, que elas precisam ter um certo comportamento e seguir e pautada no beneficiamento de todos, né? De todos os lados. E como é que vocês, por exemplo, definem, assim, como é que se chega nesse consenso sobre o benefício que uma produção dessas pode chegar para uma comunidade? Como é que é feita essa conversa? Como é que esse diálogo, por exemplo, num projeto que você está envolvida? Eu acho que para exemplos mais concretos, né, para a gente falar sobre isso, quando, por exemplo, a gente trabalha com uma comunidade indígena. Comunidade indígena, a gente sempre já vai com uma abordagem para escutar a associação e entender o que a comunidade em si, via associação, pode receber como benefício. Então, é sempre de escuta. É escutar a comunidade e a gente faz essa mediação, né, entre esses produtores internacionais ou essa produção e a comunidade local. Mas isso não se aplica, Caio, apenas à comunidade local. A gente também está falando de comunidade científica. Sim. Agora a gente está finalizando uma produção para o Netflix de uma série que aqui a gente fez um episódio sobre poraquês. Então, além da comunidade local, a gente tem a comunidade científica e todos os especialistas que foram a campo com a gente filmar. Para saber, para manipular o poraquê, para saber se aquela informação, desde a captação até a edição, ela é coerente ou não. E a comunidade científica nunca está acostumada a ser remunerada por isso. Eles acham, está dentro do meu escopo de trabalho. Então, também, esse método, modelo de produção que a gente faz, ele se estende às comunidades, mas também à comunidade científica. E isso eu acho que vem muito desse valor que a gente tem que dar às pessoas locais. Sabe? Não é, a pessoa, quando vai lá, ela tem o tempo dela, ela pode estar fazendo todas as outras coisas, está ali apoiando vocês. E porque muitas vezes no audiovisual tem isso, né? Vamos lá, é de graça e tudo mais. E essa valorização que você faz é fundamental, essa interlocução, né? Para que haja essa valorização. Agora, você falou uma coisa interessante, que você fala que você está... Quando tem que fazer uma produção, você tem que estar aberta ao improviso. Quais improvisos você já teve que resolver no meio de uma filmagem? Quais situações assim seriam exemplos desses improvisos que são necessários, né? Lógico, tem todo um profissionalismo, um agendamento, mas vez ou outra acontece coisas inesperadas no meio da Amazônia. Como é que você vai lidando com isso? Uau, é complexo responder, porque depende muito de quanto você tem para lidar com o problema, né? Então, quando a gente fez uma série na Serra do Aracá, que o acesso do cast era todo de helicóptero, um exemplo, né? Numa das viagens que a gente estava fazendo de reconhecimento e de abrir o acampamento para a equipe chegar, uma pessoa se acidentou no meio da Serra do Aracá. Então, como lidar com isso? Lidar com muito telefone de satélite. Serra do Aracá, mais ou menos, a quanto tempo de distância aqui de Manaus ou de alguma cidade mais? Tem que ir até Barcelos, né? Sim. Que você pode ir de barco ou de avião. E de Barcelos dá para fazer esse trajeto 1h30 de helicóptero. Entendi. Mas, nessa ocasião, isso também mudou muito nos últimos anos, né, Caio? Antes a gente tinha male um telefone satélite que às vezes pegava, às vezes não. Hoje você tem aquela maravilha do Starlink. Então, qualquer lugar hoje a gente tem o Starlink. Todas as nossas equipes hoje estão online. Eu vou acompanhando, eu tenho um dispositivo que é o Spot. E no Spot, ele vai me passando no telefone. Eu vou vendo onde que o barco da equipe onde é que ele está transitando, quais foram as curvas do rio, e de tempos em tempos vai me passando a localização da equipe. Então, hoje em dia, nesse quesito logística, desafio, improviso, eu acho que a gente está muito mais munido de tecnologia ao nosso alcance para evitar grandes tragédias. Mas acontece, é isso. A gente precisa, pensando em produção executiva, a gente tem um protocolo muito sério de plano de contingência. Então, desde ter os melhores seguros e complementação de seguros. Então, a nossa equipe Banks, ela nunca vai só com um tipo de seguro. Ela vai com uma complementação de seguros, porque a gente já fez um estudo de um especialista em não deixar o problema acontecer. Uhum. Então, a gente hoje já entendeu qual é o combo, digamos assim, qual é o combo de todos os seguros que eu preciso fazer para que em todas as situações a equipe esteja
protegida. E para a produtora entender tudo isso, porque eu imagino que seja um negócio extenso, esse tipo de você apresentar esse processo, como é que é para às vezes a produtora ficar assustada assim, meu Deus, será que vai? Será que eu vou nessa? Ou todo mundo entende, vamos nessa? Então, isso é outra coisa que tem mudado muito. Eu acho que é isso. Há 16 anos atrás, isso era, não, muito custo adicional, imagine. Só que com os streamings, isso está diretamente relacionado nessa mudança de produção executiva. Porque os streamings hoje em dia, eu já fiz produção para todos, eles têm um protocolo de segurança estabelecido que se você não segue, você não filma. Então, e isso eu acho que vem muito também dessa globalização de todos precisam seguir o mesmo protocolo de segurança para filmar em qualquer lugar do planeta. E a gente tem que seguir a mesma coisa. Então, hoje em dia, Caio, é uma exigência do próprio streaming, como é da própria produtora. Se a gente está fazendo uma produção inglesa que é para o Netflix, a gente tem que fazer tudo de acordo com o Netflix. Então, isso já tem eu acho que está existindo uma certa globalização na padronização desses procedimentos de segurança. Então, acho que hoje já é mais. Então, vocês meio que se anteciparam um pouco desse processo. Já tinham um domínio desse processo, assim, desses cuidados e tudo mais, que agora estão virando padronização, certo? É, porque o meu medo, a Banksia, é como se fosse uma família. Isso também é uma coisa interessante da gente falar. Quando a gente fala de profissionais locais, de valorização de profissional local. Banksia Filme trabalha há décadas, mais de uma década, com as mesmas pessoas. O mesmo time? Mesmo time. Poxa, são quantas pessoas, mais ou menos? Olha, todos são freelancers. Somos uma produtora que trabalha por projetos, que eu também acredito como empresária que esse é o caminho. Eu não acredito numa empresa, numa sede, funcionários, carteira assinada. Tradicional, né? Gente, isso não existe mais. Eu gosto muito mais de trabalhar por projeto, até porque nós temos várias equipes, Caio. Então, tem uma equipe que ela já está mais especializada em produções internacionais. Já tem uma equipe que ela está mais especializada nesses filmes de conservação ou de projeto científico. Então, eu acho que a gente montou várias equipes. Quando a gente fala de quantas pessoas, varia muito. Depende de cada projeto. Depende de cada projeto. Mas, para remeter por que nós nos antecipamos, porque eu morria de medo de acontecer alguma coisa com essas pessoas. Sim. Porque as nossas viagens são muito, muito perigosas. O filme do Javari, que esse está em montagem. Esse filme do Javari, a equipe passou 17 dias andando com equipamento, cada noite dormindo num local, com os indígenas. Andando de 10 a 20 quilômetros por dia. Meu Deus. Num lugar completamente inóspito. Que nem helicóptero tinha clareira para descer. Então, você precisa ter uma série de medidas. Porque aí tem desde mosquito, a cobra, tudo que você possa imaginar, né? Tudo. Então, quando você fala de se antecipar, eu acho que vem muito de um medo pessoal, de prevenir que alguma coisa acontecesse. Mas eu acho que é uma tendência que a gente também tem que seguir se a gente quer se permanecer nesse segmento, sabe? Carol, você estava falando agora de Netflix, a gente já no início do vídeo falou de BBC, entre outros parceiros que você teve. Como isso aconteceu de primeira? Como é que foi a primeira? Porque depois que você começa, você já faz o network, já sabe mais ou menos para onde ir. Mas como é que foi o primeiro? E o que você sentiu que foi também se transformando ao longo do tempo nessa visão do que se buscava nesses projetos em relação à Amazônia? Uhum. Bom, primeiro falando de como tudo começou, vim para a Amazônia e eu comecei a me envolver muito nesses filmes que eram sobre projetos de conservação ou projetos de pesquisa científica. E paralelo a isso, Caio, eu sempre acho que a gente tem uma certa pessoa, uma certa figura que é o nosso mentor ou a nossa mentora. Eu sempre acho que a gente se espelha e acaba sendo presenteado, né, com esse tipo de relação. Quem foi o seu? Então, meu mentor é uma pessoa que eu admiro muito. Ele chama Túlio Chagel e, na época, ele tinha uma produtora que se chamava Marca d'Água. E o Túlio, ele é espeleólogo, mergulhador, sempre apaixonado pela natureza. E ele foi meu professor. E professor da minha irmã, em São Paulo, num curso de produção executiva da FGV. E aí, tudo começou mais com a relação dele com a minha irmã. Minha irmã se permaneceu no Brasil e eles tinham essa relação mais profissional, porque ele também e ela trabalhavam com cinema.
E quando eu vim no Brasil, quando eu vim para cá, minha irmã falou, pô, fala com o Túlio. E aí a gente começou a trocar informações. Eu estava recém-chegada no Brasil. E aí eu falei que eu tinha vindo para a Amazônia. E aí, então, surgiu a oportunidade de uma produtora francesa fazer um filme para a Unesco sobre o Kusiwa, que é uma pintura corporal dos Wayupi, uma comunidade indígena lá do Amapá. Aí eu falei, uau. Aí o Túlio falou, quer ir? Tinha que ter todos esses trabalhos, a gente precisa ter inglês fluente. Sim. Porque a gente sempre fica você também... já estava tranquilo nessa parte, né? Era o que eu Com mais era vários sotaques, confiante. né? E aí ele falou, quer ir? E era uma coisa assim, naquela época, eram meses. Imagina, eu fiquei 3 meses fora de casa. 1 mês morando numa aldeia indígena, que a gente subiu 6 cachoeiras de voadeira. Tira tudo da voadeira, sobe cachoeira, entra. Aí vai, próxima cachoeira, tira tudo da voadeira, entra. E aí foi assim, então um lugar completamente assim, na Deep Amazon mesmo. E aí a gente foi com essa equipe reduzida sempre, né? Essas equipes de documentário são mais reduzidas do que ficção. Sim. E aí a gente foi para essa comunidade Wayupi e passei lá 1 mês, ou mais de 1 mês. E foi algo completamente extraordinário, que foi a minha primeira experiência fazendo uma produção na Amazônia com uma comunidade tradicional indígena. E foi assim também, um divisor de águas na minha vida. E aí eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. Para sempre. Falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. E aí o Túlio a gente foi amadurecendo essa relação, e eu acho que tudo também tem de quando a gente tem a oportunidade e está apaixonado por essa situação, de dar o seu melhor. E eu dei o meu melhor, eu estava apaixonada por aquele trabalho. Sim. E a partir desse, foi isso, foi esse do Zed, aí logo em seguida apareceu outro, e aí a Zed indica você para outra pessoa. Abriu as portas. E fiquei 10 anos viajando por essa Amazônia louca. Mal ficava em Manaus, para eu te falar que agora eu estou mais em Manaus nesses últimos anos, mas eu nunca fiquei em Manaus, eu sempre fiquei mesmo nas comunidades indígenas e ribeirinhas. E foram 10 anos viajando. E foi um verdadeiro presente. Essa trajetória de viajar e filmar na Amazônia foi assim, me transformou, né? Me transformou. Fico até emocionada. Desculpa. Tranquilo, é assim mesmo, é assim que é bom. É que é tanta coisa, né? Sim, pô, uma vida inteira. Quando você viaja, você vai conhecendo o mundo e tal. É a sua vida, fique à vontade. Preservar os lagos, conservar, foi a melhor forma que nós encontramos para fazer com que os jovens eles se orgulhassem do lugar onde vivem. Eles passam a ver que a riqueza deste lugar é muito grande, tem um potencial enorme, é um lugar para o futuro. Carol, você já está bem? Tô. Recuperada? Ótimo. Carol já está recuperada. Vamos continuar, então. Mas que a gente estava falando sobre também de lá para cá, né? O que mudou. Foi, exato. Mas fique à vontade. Se quiser chorar, a gente está de boa. Já estou emocionado aqui. Então, continue. Mas sim, o que é que mudou? Você estava falando um pouquinho dessa tua trajetória incrível que conheceu, e aí que você estava falando que você agora está um pouquinho mais em Manaus, mas eu quero saber de você um pouco sobre, então, o que mudou, o que está se transformando nessa visão das pessoas que vêm para cá, para fora, de lá de fora para cá, para a Amazônia, ao longo desse tempo que você trabalha. Sim. Eu acho que a principal mudança de lá para cá, antes, quando a gente pensava em documentários na Amazônia, a gente sempre tinha o foco em wildlife, tinha foco em natureza, animais, na biodiversidade. E hoje, sem sombra de dúvidas, Caio, o foco da narrativa, ele é central no ser humano, nos povos amazônicos. Então, isso eu acho que é uma diferença de temática e de narrativa assim, muito forte. Todos os documentários eram centrados quando a gente falava de Amazônia e natureza. Hoje não. Hoje são as pessoas que aqui estão. Então, eu acho que isso é fantástico. E o que você atribui que isso tenha mudado? O que você acha que mudou essa chave internacionalmente? Eu acho que tudo isso tem a ver também com... Bom, primeiro que... Acho que isso tudo surge primeiro, de uma apropriação dos povos originários de quem eles são e do que eles são. Eu acho que eles, de fato,
estão muito mais em evidência porque eles se apropriaram dessa importância e dessa riqueza que eles são e que eles representam. Então, eu acho que essa mudança de atitude dos povos ribeirinhos, povos indígenas, quilombolas, eu acho que isso fez com que o mundo entendesse e desse o devido holofote que eles merecem. Eles são donos disso aqui tudo, sempre foram. Somos todos descendentes e temos todos sangue indígena nas veias. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente começa a também ver uma mudança de atitude dos povos originários, eu acho que a gente começa a mudar o centro da narrativa. Eu acho que foi isso que aconteceu. E sai um pouco daquela linha do exotismo, né? Que sempre permeou aqui, né? Que era o Eldorado, Terra das Fortunas, Ratanabá até agora, né? Inventaram essa história. E aí a gente vê uma abordagem cada vez mais diferente. Tomara que continue, né? Que esse tipo... E aí eu acho que aquela dobradinha que você fazia de buscarem as comunidades, eu acho que também é um reflexo desse processo também, de mostrar que existem pessoas, enfim, que tem uma cultura que tem que ser respeitada, que infelizmente no Brasil às vezes a gente vê tanta gente esquecendo. Só complementando, claro, fique à vontade. Eu acho que quando a gente pensa de que agora o foco central da narrativa na Amazônia ela se tornou as pessoas, se tornou, né, não a natureza, eu acho que também tem a ver, Caio, um pouco com a linguagem. Principalmente quando você pensa em documentário de natureza, ela tem mudado ao longo dos anos também no mundo. Sim. Porque cada vez mais as pessoas... Isso eu não posso... assim, não quero dizer que se isso é bom ou ruim, eu não estou fazendo uma crítica. Mas o ser humano hoje, a audiência, ela se interessa muito mais por pessoas do que por animais e por histórias estereotipadas e exóticas. Então, o ser humano hoje ele também está mais interessado no próprio ser humano. E eu acho que também é um reflexo da própria audiência. O próprio espectador hoje ele se interessa mais por história de pessoas do que por uma série sobre animais peçonhentos. Então, eu acho que isso é um contexto, né, de vários elementos de uma mudança da sociedade em si. Acho que a própria evolução de rede social, do ineditismo, que não existe mais, digamos, é sempre uma releitura do que já existe. Então, eu acho que quando a gente fala dessa mudança de centro de narrativa na Amazônia, tem a ver com tudo isso. Mas, principalmente, do despertar e essa mudança de atitude dos povos originários em relação ao que eles são, né? Que é lindo, tá maravilhoso de assistir esse processo, né? Sim, tá realmente incrível. Eu queria saber agora de ti o seguinte: Cantos da Amazônia, Anavilhanas, Heróis do Fogo, são produções que vocês fizeram, a Banksia, né, fez em parceria com instituições científicas, como o INPA. E aí eu queria saber de ti, que nesse tempo de desinformação, fake news, qualquer pessoa, até presidente, né, fala um monte de besteira e é tomado por verdade como muitos. Como é que você vê essa questão de quais são as contribuições que o cinema pode trazer com os teus filmes, documentários, os curtas ou longas, para a gente acabar com esse pensamento anti-ciência, que a gente traga uma maior esclarecimento, clareza para as pessoas sobre os temas científicos, sociais da Amazônia? O poder do filme para angariar recursos e fundos para projetos de conservação é muito potente. É realmente um filme sobre um projeto de conservação, um filme sobre mudanças climáticas. A gente acabou de fazer esse do fogo, sobre os incêndios na Flona, Heróis do Fogo. É uma ferramenta importantíssima para a gente trazer recurso para projetos de proteção, conservação e também até de prevenção, por exemplo, até do próprio fogo, dessa seca histórica que vai acontecer esse ano, que eu estou morrendo de medo. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que esses filmes que você bem mencionou, quando a gente se alia e tem como apoiadores grupos de cientistas, a gente tem os cientistas falando, a gente tem a ciência, a gente tem um paper sendo transformado num filme. Então, e que eu acho aí que ganha até uma dimensão maior em vários sentidos, né? Além de ganhar uma dimensão maior, eu acho que a gente populariza Sim. essa linguagem científica. É muito chato ler um paper, né? É muito
longo. Não nego, não. Então, quando a gente traduz um paper científico, ou tudo que esse grupo de pesquisas que fez e participou e nos auxiliou nessa consultoria científica do Heróis de Fogo, tudo que eles nos dizem e a gente pode traduzir em audiovisual é muito potente. Alcança lugares assim, maravilhosos. E é muito interessante, porque os filmes da Banksy eles têm muito impacto e muita circulação em comunidades em comunidades tradicionais e comunidades científicas. Então, os filmes eles ficam rodando em evento, em simpósio, em feira, em assembleia de comunidade. Então, é muito interessante quando a gente olha o que eles produzem. Eles ajudam a gente a conseguir recursos para proteger a Amazônia, para esses institutos de pesquisa conseguirem recurso, e muitas vezes internacional, né? Mas os filmes da Banksy circulam muito, até para, por exemplo, Pirarucu. A gente está falando de um exemplo, de um case de sucesso, de um manejo de um peixe que gera renda para a comunidade, melhora a comunidade, a vida dessa comunidade, e também protege os lagos e protege toda a biodiversidade daqueles lagos. Então, quando outras comunidades que não se atentaram ainda em proteger um lago, eles veem esse filme e eles falam, poxa, se o Médio Juruá protege os lagos e ganha dinheiro com o manejo do pirarucu, vamos começar a proteger o nosso. Vira uma inspiração, né? Então, é muito inspirador. É uma ferramenta de impacto para a gente mudar a realidade das pessoas daqui da Amazônia, Caio. Então, também quando eu me emociono é porque eu acho que a principal função de eu estar aqui é porque a gente tem que usar esses filmes para melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida. É isso que eu busco. E faz muito bem. Falando do Pirarucu, o Respiro da Amazônia, esse documentário, ele teve uma trajetória, se eu não me engano, maior do que a dos outros, porque você conseguiu emplacar em festivais de cinema ao redor do planeta. Queria que você falasse um pouquinho, você exibiu o filme em Los Angeles, não foi? Nos Estados Unidos. Queria que você falasse como é que tem sido a repercussão dessas produções. Você também exibiu no Teatro Amazonas, lotado, num domingo à noite. Queria saber de você, como é que esse talvez foi o filme com maior projeção, e como é que tem sido essa recepção tanto do público nacional quanto do estrangeiro quando vê o filme, para além daquelas imagens, mas conhecendo a história também dessas pessoas? Uhum. Olha, Caio, o Pirarucu, realmente você tem razão, eu acho que ele teve uma repercussão maior do que os outros filmes, mas eu acho que não só pelo filme em si, mas eu acho que isso reflete um amadurecimento da minha carreira. Um amadurecimento da Banksy como produtora. Como eu te falei, eu passei durante 10 anos, no mínimo, né? Foram mais que isso, mas vamos dizer, uma década eu passei em loco, filmando, experienciando. E aí, ao longo desses anos, foi muito interessante criar essa bagagem. E aí eu falo do amadurecimento, porque eu acho que ao longo desse ciclo dessa década, eu comecei a entender como é que a gente pode trabalhar essa circulação dos filmes e a comunicação e a divulgação dos filmes da Banksy de outra forma. Como é que a Carolina, não só a produtora executiva, pode ser a Carolina autora, diretora? Então, é um processo que eu tenho vivido. Inclusive, agora a gente está em pré-produção do meu primeiro longa-metragem autoral, Mães da Terra. Tá, a gente já vai falar sobre isso. Guarde essa informação, já. Então, eu acho que tudo é um conjunto, né, de fatores. Eu acho que vem desse amadurecimento da gente entender a nossa identidade, entender qual é a nossa missão e o nosso objetivo como produtora, e quem é Carolina agora hoje, depois de 16 anos de Amazônia, né? Qual é o meu próximo ciclo? Então, é um processo interessante também de redescoberta de mim mesma como autora, como criadora, como diretora. Tenho cada vez mais me descolado da Carolina empresária, porque agora eu consigo gerenciar e fazer essa produção executiva com essas equipes que a gente tem em campo. Então, eu estou me estruturando como Carolina de uma maneira diferente a partir de todas as possibilidades e situações que já estão consolidadas na Banksy, entende? Sim. Então, acho que Pirarucu é um pouco isso, é um pouco fruto desse amadurecimento, de tentar entender mais o mercado, de tentar entender mais e pensar mais
os festivais, a carreira de um filme, como é que a gente pode pensar a carreira de um filme e depois como é que a gente pode circular esse filme numa cadeia comercial. Então, eu falo de amadurecimento, de tentar entender e se inserir mais numa cena e também de pensar mais globalmente na cena do Norte. Sim. Eu penso muito como que eu posso fortalecer a cena do cinema amazônico, qual é a minha responsabilidade como autora e como que a gente pode se articular como rede para a gente fortalecer o nosso mercado, para a gente valorizar os nossos profissionais. Então, eu acho que são muitas coisas, né, que fazem o conjunto. Então, são muitos elementos que a gente vai juntando, e aí as coisas vão se desdobrando, como, por exemplo, essa impressão de que o Pirarucu teve mais. Cada vez que eu estou cuidando do lago, eu estou fazendo um depósito. Cada vez que eu vou lá fazer um monitoramento para que o invasor ele não chegue ao lago, eu estou fazendo um depósito. Cada vez que eu estou organizando a minha comunidade, mantendo a união, eu estou fazendo um depósito. E de que forma eu vou acessar essa conta? Quando tem uma contagem, eu sei o extrato da minha conta porque eu sei a quantidade de peixe que eu vou tirar do lago. Aí a minha comunidade, cada morador, ele pode se programar. Ele vai saber quanto mais ou menos ele tem na renda dele esse ano. Então é uma conta onde eu estou ali depositando o ano todo e em certa época do ano eu vou fazer uma retirada sustentável. Você estava falando que está descobrindo uma nova Carolina. O que mais tem te surpreendido nessas descobertas que você está fazendo? Assim, coisas que você imaginava, só que eu não sou boa, mas acho que isso aqui tô gostando. O que você tem alguma coisa assim que você pega e que está te chamando a atenção, que está te fazendo gostar mais, que está te abrindo o olho? Sim, eu acho que agora, como eu te falei, com essa nova estrutura que eu me propus e como a gente se estruturou na Banks, eu tenho mais tempo de criar. O que é criar? Pensar, escrever, ler, estudar, fazer meus cursos. Então, eu acho que ter esse tempo para você respirar, digerir as ideias, refletir, comparar, eu não tinha esse tempo. Eu sempre tive muito... Sempre na correria. Na correria. Estava lá em campo, estava filmando. Preocupado se o pessoal ia tomar picada de mosquito, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, foi muito interessante, Caio, porque nesses 10 anos eu assisti muitos diretores, como eles filmavam, como que eles faziam. E filmei muito os meus próprios filmes. E fui amadurecendo a minha própria maneira de filmar. Então, foi uma grande escola. Eu acho que é isso que também veio um pouco da minha emoção, de que passa um filme na minha cabeça, de tudo que já aconteceu, de todos os lugares que eu já fui, de todas as etnias, de todos os riscos, de todos os perrengues. Cara, não foi fácil, tu entende? Não foi fácil, mas foi lindo. Então, quando a gente pensa um pouco nisso de o que eu estou mais me encantando, eu acho que também me desapegar de ser informativa. Eu venho dessa escola do documentário, clássica, que você precisa ser informativo, explicar as coisas às pessoas. E os filmes da Banks, quando a gente fala de pesquisa científica, é justamente isso. A gente está traduzindo uma linguagem científica numa audiovisual e que seja mais acessível para o público. A comunicadora social, nesse momento, você está querendo se desvincular um pouquinho dela, assim, nesse sentido de ser muito didática, digamos assim? Exatamente. Eu estou querendo encontrar e estou me apegando ao meu lado híbrido, onírico, metafórico, criativo. Então, eu estou querendo justamente me desapegar da Carolina, tenho que ser informativa. Então, tem sido um processo super curioso, porque às vezes eu falo, não, gente, mas tem que explicar. Não tem que explicar, não preciso explicar. Então, é também de redescoberta da Carolina menos convencional, sim, mais experimental. Então, é muito interessante pensar nesse processo criativo da gente se transformar como autor, de se transformar como criativo. Isso tem sido arrebatador, assim, eu estou adorando. É o risco que é bom, né? Eu queria minimizar os riscos, agora você está se permitindo correr riscos de uma outra forma. Exato. Carol, a gente está chegando perto do fim, mas você falou de Mães da Terra, é isso? Mães da Terra. O que é esse projeto? Bom, Mães da Terra é um longa-metragem documental de minha autoria, que quer retratar e vai retratar a vida de mulheres amazônicas que são muito diferentes, mas que têm questões que as unem. E
Eu não quero falar muito Tudo ainda bem, sobre sem ele, problema. porque eu acho que ainda a gente está num processo também, né, Mas de você está entender. ainda de desenvolvimento ainda da ideia, é isso? Do projeto? Como é Não, que tá? a gente está num processo de conhecimento gostoso com as nossas personagens. Então, a gente está numa fase de namoro, mas pesquisa. Acho que é isso, constante pesquisa, porque no documentário acho que a gente tem que entender quais são as questões cruciais e o que realmente a gente quer falar, né? A gente pode falar A querendo falar Z. Então, acho que agora a gente está nesse processo. Está sendo uma delícia. Eu tenho também pessoas lindas que estão comigo nessa trajetória, que está sendo Quais são, incrível. mais ou menos algumas? Pode revelar? Posso revelar. O Aldemar Matias. O grande Aldemar. O Alde foi, imagine, meu primeiro amigo que eu cheguei em Manaus, e agora a gente está nesse processo criativo de pensar como é que a gente vai estruturar o Mães da Terra, né? Então está sendo super, super gostoso. É sessão de terapia, né? Sim. A gente fica lá. E aí, ao mesmo tempo que é uma sessão de terapia, é uma sessão de reflexão, da gente trocar as impressões completamente divergentes sobre os mesmos filmes, impressões completamente opostas sobre os mesmos diretores. Então, é muito gostoso. Vida cinéfila. Essa é a vida cinéfila. Né? E aí também a Leão do Norte, o Clemilson e o Carlos vão fazer a executiva do Mães da Terra. Clemilson Farias e o Carlos Barbosa. Exatamente. Então, eu estou super feliz porque, como eu digo para eles, eu acho que além de Mães da Terra, eu acho que a gente precisa cada vez mais se fortalecer e cada vez mais procurar oportunidades de produzir juntos, porque isso acho que fortalece, tenho absoluta convicção que fortalece a cena do cinema amazônico, e enquanto categoria a gente precisa estar sempre mais junto, produzir mais junto, criar oportunidades para produzir e ter mais projetos contemplados. Então, Mães da Terra, eu acho que vai ser uma surpresa para mim mesma, de entender quem é essa Carolina experimental que está surgindo, né? Que está nascendo. Tudo isso que a Carol está falando, ela falou bastante até do projeto, que para quem não queria falar nada, ela falou bastante. Mas, em breve, todos esses detalhes, a gente vai estar no site do Cine7, que a Carol a gente está sempre acompanhando. O Pirarucu Respiro da Amazônia tem podcast, enfim, tem um monte de coisa. Então, Carol, quero te agradecer imensamente. Prazer, assim, a gente começou com o pé direito esse podcast, nosso primeiro episódio. Te agradeço imensamente e fique à vontade, caso tenha mais alguma coisa que queira falar, esse é o momento. Mas muito obrigado mesmo. Foi uma honra, um presente. Eu adoro estar com você. Quando a gente proseia é sempre muito gostoso. Sempre demora, gente. É mais ou menos assim. Mas uma coisa que eu queria pontuar, que é uma novidade, que ainda, né, a gente não pode contar absolutamente tudo, mas a Banksia está fazendo umas parcerias muito interessantes e promissoras para a gente trazer um curso de capacitação que eu acho que vai ser maravilhoso para os diretores de fotografia e também técnicos de áudio de Manaus. Então, essa é uma boa surpresa que eu queria te falar dessa parceria. A gente está planejando isso para acontecer ainda esse ano. Então, eu acho que isso também vem um pouco daquilo da gente falar da responsabilidade de contribuir para a cena do cinema local e fortalecer e capacitar a galera daqui, a galera do Norte. Aqui tem muita gente boa e a gente precisa, acho que, entrar nessa corrente cada vez mais de trazer capacitação para cá. Isso eu acho que, como produtores e como produtor audiovisual, a gente precisa pensar nessa cadeia do coletivo. É fundamental, porque a gente tem um curso de audiovisual na UEA, mas que ainda está caminhando aos pouquinhos. Então, enfim, a informação completa sobre o curso, onde vai ser, quem vai ministrar, as inscrições, eu vou ficar no pé da Carol. Você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado, eu fico feliz. Mas, Carol, brigadão mesmo. Obrigada. Espero que da próxima vez você vai derramar um rio aqui de lágrimas na próxima. Ai, meu Deus, não. Já foi inesperado esse. Mas brigadão, Carol, valeu mesmo. E segundo episódio da websérie Por Trás das Câmeras do Cinema Amazonense, a gente vai falar sobre o som com o Batata. Mas agora, para você entender quem é o Batata e por que esse apelido, você vai ficar aqui no nosso canal do Cine7 no YouTube e também no nosso podcast nos principais agregadores. Muito obrigado e até o próximo episódio.